Olá, boa noite, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, conforme já vínhamos anunciando, conforme dissemos ontem, né, que essa semana nós faríamos um certo intensivão, né, como alguém disse aí ontem. Essa semana nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos hoje, né, às 21 horas, amanhã, terça-feira, às 21 horas, quarta-feira, às 20 horas, e aí provavelmente na quinta e sexta também, às 21 horas. Então nós vamos tentar fazer essa sequência de estudo do Livro dos Espíritos. Ontem nós fizemos às 10 da manhã, como sempre fazemos, às quartas às 20 horas, aos domingos às 10 horas, mas nessa semana, segunda, terça, quinta e sexta, nós faremos a sequência do estudo do Livro dos Espíritos às 21 horas. Né? Então, só para a gente repassar, né, o calendário, por assim dizer, então seguimos com o estudo do Livro dos Espíritos, hoje agora, né, às 21 horas, amanhã, terça-feira, às 21 horas, quarta-feira, às 20 horas, quinta-feira e sexta-feiras, 21 horas, ok? E domingo às 10, como nós sempre fazemos. Né? Então vamos seguir com o nosso estudo. Na última live, na live de ontem, hoje é dia 23 de novembro, né? Uma segunda-feira. Na live de ontem nós conversamos sobre o materialismo. Então falamos sobre o materialismo, falamos sobre duas questões do Livro dos Espíritos que tratam do materialismo, e hoje nós vamos começar o capítulo 3º, a partir da questão 149. O que nos fala esse capítulo 3º? Ele nos fala do retorno da vida corporal à vida espiritual. Em outras palavras, nos fala da desencarnação. Então, é o capítulo 3 do livro 2, né, da questão 149 à questão 165, que trata desse assunto do retorno da vida corporal à vida espiritual, da desencarnação. Então esse é o tópico que nós vamos conversar hoje, já observando a questão 149 do Livro dos Espíritos, quando Kardec então pergunta aos benfeitores espirituais em que se torna a alma no instante da morte. Então aqui são dois conceitos que nós precisamos pensar. Em que se torna a alma no instante da morte. Então aqui nós temos duas palavras, a alma e a palavra morte, que nos interessa analisar antes de entrar na resposta. Primeiro, o aspecto alma nos leva à questão 134 do Livro dos Espíritos, que é onde Kardec vai perguntar aos espíritos o que é alma, e os espíritos respondem um espírito encarnado. Né? Então vejamos a questão 134. Kardec pergunta aqui, que é alma? E eles respondem, um espírito encarnado. E aqui, na questão 149, ele pergunta em que se torna a alma no instante da morte. Se a alma é um espírito encarnado, Kardec está perguntando o que acontece com a alma depois da morte. E a palavra morte. A palavra morte nos leva à questão 68 do Livro dos Espíritos. A questão 68. Porque é preciso que entendamos essa ideia aqui de morte. E na questão 68, Kardec pergunta aos espíritos qual é a causa, né, da morte nos seres orgânicos. Né? Vejamos a questão 68 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, então, aos benfeitores, qual a causa da morte nos seres orgânicos? E os espíritos respondem, esgotamento dos órgãos. Então aqui, quando Kardec pergunta na questão 149, em que se torna a alma no instante da morte, ele está perguntando sobre um espírito que estava encarnado e está perguntando da morte física. Está perguntando da morte sob o prisma ou no prisma
da questão 68, cessação dos órgãos. Cessação dos órgãos. Nós já vimos por uma antecipação, né, que cessada a vida física, a morte, o espírito deixa o corpo. Cessada a vida física. Em regra, não é o espírito que deixa o corpo e por isso o corpo morre. Não, é a morte física, a cessação dos órgãos, que desprende, faz com que desprenda o espírito. Então, a pergunta foi, em que se torna a alma no instante da morte? E a resposta dos espíritos, volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Bom, é uma resposta, de certa forma, simples. Uma resposta, de certa forma, por assim dizer, básica. Mas tem um ponto aqui que é interessante nós pensarmos nessa resposta. Em que se torna a alma no instante da morte? Eles respondem, volta a ser espírito. Porque se o espírito encarnado é a alma, a desencarnação é a volta ao mundo espiritual, é o espírito. Então se torna espírito. Isto é, então tem aqui uma partícula conclusiva, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. O verbo retornar nessa questão é interessante. É interessante. Por que o verbo retornar nessa questão é interessante? Porque nós temos por hábito, quando nos referimos à morte, de dizer que a pessoa foi embora, dizendo que a morte é uma partida. Não é comum as pessoas dizerem isso? Ah, fulano partiu dessa. Ah, foi a sua partida. Ele foi embora, ele foi. E os espíritos estão dizendo a resposta com o verbo retornar. Eles não estão usando o verbo ir. Eles não disseram assim, isto é, vai para o mundo dos espíritos. Eles não disseram. Eles disseram, retorna ao mundo dos espíritos. Tem diferença? Tem. Tem diferença. Porque morte não é partida. Morte é retorno. Partida é quando sai do mundo espiritual. Quando o espírito deixa o mundo espiritual para reencarnar, ele está partindo. Por que partindo? Porque o mundo espiritual é a nossa origem. O mundo espiritual é a nossa pátria real. Então, quando lá estamos em casa. E por isso que reencarnar é sair de casa. E desencarnar é voltar para casa. Então, morte não é partida. Morte é retorno. E aqui, essa palavra retorno, nós precisamos associá-la, eu vou anotar aqui, à questão 132 do Livro dos Espíritos. Por que nós temos que associar a palavra retorno? Nós temos que associar a ideia de retornar com a questão 132. Porque a questão 132 diz que a encarnação tem finalidade de progresso. Ou seja, cada um de nós, quando nos encarnamos, nós aqui chegamos para um desenvolvimento e um crescimento dentro de um interregno de tempo que nós programamos. Se a morte é retorno e o motivo de encarnar é progresso, só volta quem já cumpriu a sua tarefa. A morte em questões naturais, a morte em questões naturais, de forma natural, é um merecimento. Olha que interessante. A morte é um merecimento. Mereceu voltar para casa. Mereceu voltar para casa. Por isso o verbo retornar, precisamos adequá-lo à questão 132. Porque, vejamos, não é só um retorno, é um retorno de quem cumpriu o trabalho. É aquele ser que saiu de casa para o trabalho e terminou a jornada, voltou para casa. Todos, quando estamos trabalhando, queremos voltar para casa. Ninguém quer ficar ad eterno no trabalho. Então, quando nós nos encarnamos,
Nós programamos a nossa reencarnação. Quando nós nos encarnamos, nós programamos o nosso gênero de vida. Nós programamos o tempo que ficaríamos aqui na Terra. E quando vai vencendo o tempo, e a morte se dá por um processo natural, estamos voltando para casa na hora certa. Ou seja, merecemos voltar para casa. Então, duas coisas que o pensamento comum gera: que morte é punição e que morte é partida. Na verdade, morte é merecimento e morte é retorno. Olha que diferença faz. Isso não é só teórico, gente. Isso não é teórico. Isso não é só teórico. Quando se entende isso, sabe-se lidar com a morte. Sabe-se lidar com a morte. Aqui a Xiomara diz, podemos associar a questão 85? Sim, a questão que vai falar do mundo espiritual preceder ao mundo material e por isso poder existir sem que o mundo material nunca tivesse existido. E sim, Xiomara, só que nós temos que observar que a questão 132, ela fundamenta a questão 86, que vai falar da convivência, da inter-relação entre os dois mundos. Então estar na Terra é parte do nosso processo. Não é um processo apartado, não é um desvio de rota. Estar na Terra é parte do nosso processo. Por isso que é interessante. Não é do campo só teórico, é de um campo eminentemente prático. É como se nós nos educássemos dentro da realidade da vida. A realidade da vida é a imortalidade. A imortalidade é a realidade da vida. A morte, a desencarnação, o retorno é um processo. É o meio pelo qual retornamos à pátria espiritual. O nascimento é o meio pelo qual saímos do mundo espiritual e chegamos aqui. A morte é o meio pelo qual retornamos ao mundo espiritual, deixando esse aqui. Então, nascimento e morte, nascimento e morte se associam. Nascimento e morte são processos, são, melhor dizendo, meios, não é processo. Nascimento e morte são meios. Nascimento é o meio para se chegar na Terra. Morte é o meio para se retornar ao mundo espiritual. Percebamos que os dois têm a mesma natureza? Qual natureza? Meio. Então a morte, ela causa tristeza, não há dúvida. Não há dúvida nenhuma. A morte causa tristeza para os que aqui ficam, não há dúvida. Mas não deve ser olhada com um aspecto tétrico. Não deve ser olhada como um aspecto lúgubre, mas com um aspecto de uma realidade. Da vida encarnada, a realidade é a morte. Não tem outro mecanismo para se voltar ao mundo espiritual, como não tem outro mecanismo para chegar na Terra. Chega-se na Terra pelo nascimento, sai-se da Terra, retorna-se ao mundo espiritual pela morte. Agora, vai causar tristeza? Vai, gente. Vai. E é natural. Porque, veja, uma pessoa que convive conosco um certo tempo e muda da cidade, vamos imaginar um grande vizinho, amigo, um familiar muito querido, vai mudar-se da cidade, vai mudar para uma cidade mais longe e só poderá vir de tempos em tempos nos visitar ou nós irmos visitá-lo. Naquele momento que estamos nos despedindo da pessoa que vai morar fora, a gente se despede com tristeza, chora, porque vai sentir saudade. Olha, eu te via todos os dias, a gente conversava todos os dias, agora você vai mudar, nós vamos ficar um ano sem nos ver, 2 anos sem nos ver. Isso não causa tristeza? Não causa, assim, um aperto no peito? Sim, a morte é a mesma coisa. A morte é alguém dizendo, olha, eu estou me mudando para o mundo espiritual, estou voltando para lá, e nós vamos nos ver daqui a um tempo, mas vamos ficar um bom tempo sem nos ver, sem poder conversar. Isso dá tristeza. A convivência, a perda da convivência dá tristeza. Então, quando nós analisamos aqui, não estamos fazendo um jogo de palavras, não estamos aqui falando que
morte, morte. Não, não, nós estamos dizendo que é algo que gera tristeza, sim. Gera a dor, o desamparo. Depende das relações, depende do entendimento que a pessoa tem da relação do mundo espiritual, mas depende muito da relação que tinham aqui quando encarnados todos. Isso vai gerar uma tristeza, sim. Vai gerar o choro. Por que não? Eu sempre digo em tom humorado, mas eu brinco aqui com a minha família, que o dia que eu morrer e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Porque o dia que eu morrer e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Por que eu vou chorar? Porque ninguém se preocupou, ninguém se importou com a minha presença, ou seja, a minha presença não faz falta. A presença? Não, mas eu sei que você continua vivo. Sim, mas a minha presença não vai estar aqui. Então é natural isso, né? Tudo vai depender dessa proximidade das relações afetivas. Então gera sim a tristeza. Mas é preciso que percebamos que é da natureza. É da natureza. E dentro desse conceito que os espíritos nos trazem, dentro dessa ideia que estamos na Terra para crescimento, a morte natural é o merecimento. Em outras palavras, a sua casa verdadeira é o mundo espiritual. A sua pátria verdadeira é a pátria espiritual. Você merece voltar. Veja, você merece voltar. Porque foi na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Vamos dizer, não certo. Foi na hora combinada, programada. Foi do momento, do jeito programado. Por isso que antecipar a hora da morte é uma situação danosa. Por isso o suicídio é um desrespeito ao curso natural da encarnação. Não é o curso natural da vida, porque continua a vida, mas é o curso natural da encarnação. Chegar naturalmente pelo nascimento, voltar ao mundo espiritual naturalmente, pela morte. Por isso que o suicídio é contrário à lei de Deus. Porque está como que fugindo de um campo de provas escolhidos. Melhor dizendo, escolhido o campo de prova. Por isso nós dizemos que é uma fuga comprometedora. É uma fuga comprometedora. Porque compromete a estrutura encarnatória que foi planejada, programada. Então, é importante nós observarmos nessa questão 149 que aparentemente é uma resposta técnica, mas o verbo retornar e depois o advérbio momentaneamente, o advérbio de tempo, momentaneamente, nos fala que aqui na Terra é um momento. Aqui na Terra não é a vida. Aqui na Terra é um momento da minha vida. Já que nós todos somos imortais. Se eu sou imortal e momentaneamente estou na Terra, é porque a minha natureza é espiritual. E em tese, permanentemente, eu ficaria no mundo espiritual, em tese. Né? Então, vejam como é interessante essa questão 149. Que muitas vezes, quando lemos, nós a lemos com olhos de uma resposta técnica. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Mas quando nos debruçamos aos verbos e advérbios, ou ao verbo e advérbio, a gente percebe que tem mais coisa. A gente percebe que nessa resposta tem ali, subrepticiamente, vamos dizer assim, um ensinamento. Um indicativo para como ou de qual maneira nós devemos olhar a encarnação. Como um momento. Como temporariedade. Isso é importante, entendê-la como temporariedade? Sim, porque é um tempo que nós escolhemos, é o tempo que gastaríamos,
para o nosso processo parcial de evolução. Também nos dá a ideia do que aqui acontece não perdura em acontecimento, pode perdurar em efeitos, mas não em acontecimento, ou seja, passa. Aí aquela frase que Chico gostava de colocar, né? Isso também passa, dita por Maria, que é uma frase, inclusive, que Teresa de Ávila, era uma madre também, né? Teresa de Ávila usava muito. Quando a gente chega na casa de Teresa de Ávila, lá em Ávila, logo na entrada da casa, né, do museu, já tem lá na entrada, no balcão, assim, já tem uma frase de Teresa de Ávila, o poema Tudo Passa. É o poema de Teresa de Ávila. Então lá, logo quando se entra, é o primeiro poema que se lê na entrada da casa de Teresa de Ávila, está lá, tudo passa. Nada te turbe, nada te desespere, pois tudo passa. Só Deus não passa. Né? E um poema belíssimo, né? Um poema muito maior. Essa frase, tudo passa, ou isto também passa, como nos falou Chico, é o momentaneamente. Quando nós percebemos o advérbio momentaneamente, a gente vai perceber a força da expressão tudo passa. Por que tudo passa? Porque está aqui na Terra. E nós não somos da Terra. Nós somos do mundo espiritual. Né? Sendo do mundo espiritual. Então, é importante nós percebermos esse aspecto, né? Nesse sentido, de que a vida aqui na Terra é um momento importantíssimo, mas é um momento, ok? Eu vou ponderar mais uma vez aqui, é a minha forma. Algumas pessoas falam assim, não preciso ficar explicando, justificando, mas é o meu jeito de ser, eu vou justificar. Nem todas as perguntas eu consigo ver, gente. Elas passam, vão subindo aqui, eu não consigo lê-las. Então eu vi aqui alguém agradecendo porque alguém respondeu. Então me ajude aí, alguém vai respondendo para os outros. Porque eu não consigo ver todas as questões. Então quando coincide de eu estar olhando aqui ou aqui no Facebook e a pergunta aconteceu, pode ser que eu a leia. Mas acontece que passa, uma pessoa põe outra, vai passando rapidamente, eu não vejo. Principalmente aqui no Facebook, que só fica uma linha aqui para eu ver. Então eu só vejo uma linha. Então, se não tem a pergunta ali naquela hora, eu não vejo. Aqui no Instagram eu vejo 3 perguntas mais ou menos, mas elas passam rapidamente. Então desculpe, eu não é má vontade para responder, tá certo? E tem alguns casos que a pergunta está um pouco fora do contexto, então eu acabo não raciocinando aqui para ler a pergunta. Então me desculpem, tá bom? Não é falta de vontade de ler a pergunta, não. É porque realmente não consigo vê-las todas. Bom, então essa é a questão 149, que eu sugiro aqui 2 palavrinhas interessantes. O verbo retornar e o advérbio momentaneamente. Acho interessante, porque esses 2 aqui nos dão indicativos para irmos à questão 132, para irmos à questão 134, para irmos à questão 68. Né? Eu acho que ajuda muito para fechar esse raciocínio da questão. Né? Então vejamos como que as questões do Livro dos Espíritos, elas dizem mais do que o que está escrito. Como essas questões, como essas respostas, elas vão além do que só o que está escrito. Que há entrelinhas, que em palavras, uma ou outra palavra, os Espíritos estão trazendo outros ensinamentos quando nós podemos associá-los a outras questões. Quando a gente consegue ajustar a outras questões. Né? E isso é importante no estudo do Livro dos Espíritos. Isso é importante. Porque a gente vai associar. A gente vai associar. E um estudo é associação. Um estudo é associação. Porque a gente lê uma questão, associa uma outra, e a gente vê um conjunto de ensinos.
Daí eu faço isso, né? Eu vou anotando aqui, eu me lembrei agora da questão 132 e já anotei aqui do lado, porque o outro dia que eu for ler isso aqui, eu já estou com a 132 para dar uma olhada, né? Vamos para a questão seguinte, questão 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Eles respondem, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? O que é essa pergunta? Na questão 76, vamos anotar aqui, ó, questão 76. Na questão 76, define-se o espírito. Que definição pode se dar dos espíritos? É a questão 76. E lá diz, são os seres inteligentes da criação. Na questão 23, pergunta-se, que é o espírito? Eles respondem, princípio inteligente do universo. Nessas duas questões, a Lâmia diz aqui, associa ao nosso lar. Perfeito, Lâmia. Eu vi aqui, parece que a Ciomar associou a questões do livro Consolador. Perfeito. Associações, nós podemos fazê-la com as obras, por assim dizer, suplementares, com as obras subsidiárias, né? Quantas associações pudermos para fechar o raciocínio? 10. Muito bom. Na questão 76, então, lá diz que o espírito é o ser inteligente da criação. Na questão 23 diz que espírito é o princípio inteligente. A questão 76 está falando justamente da individualização do princípio inteligente. A questão 76, aqui do Livro dos Espíritos, está falando da individualização. O que torna cada um de nós um. O que nos torna um indivíduo. Melhor explicado fica na questão 607A do Livro dos Espíritos. Então aqui quando se pergunta, após a morte a alma conserva a sua individualidade? A resposta é sim, jamais a perde. Porque se perder a individualidade, como identificar? Por que essa pergunta? Mas é uma pergunta tão óbvia. Não é. Não é uma pergunta tão óbvia e tão simples. Porque à época, Kardec faz essa pergunta ali entre 1855 e 1860, à época existia fortemente a ideia panteísta, que nós éramos pedaços de Deus e quando morria juntavam-se os pedaços. Juntavam-se os pedaços. Essa pergunta não é tão óbvia assim, tão simples assim não. Porque existe ainda num pensamento teológico que quando a alma, quando morre-se a pessoa, a alma num plano, aí vou usar o termo que a teologia usa, no céu, ela perde a identidade das outras, ela não se lembra das outras. Sim, existe essa lógica no pensamento teológico. Isso explica muitas vezes para que a pessoa diga assim, não, quando morre você não vai se lembrar da outra pessoa. Ou seja, se quando a pessoa morre lá no céu, né? Lá no céu, vamos dizer assim, na linguagem teológica, e ela esquece das outras pessoas, ou seja, não se lembra mais, para que a individualidade então? E as pessoas explicam isso na teologia para dizer por que uma alma que está no céu, segundo a teologia, não fica triste porque um ser amado está no inferno. Então, para explicar isso, que a pessoa que está no céu não lembra-se de mais nada, de ninguém, não lembra do amor que tem pelas outras pessoas porque elas foram para o inferno, é para explicar que senão não seria céu. Imagina um céu com alguém que está lá preocupado com o outro que está sofrendo, não teria paz. Então, para tentar explicar isso por um rebuscado teológico, dizem assim, não, mas uma vez depois da morte esquece, não se lembra mais das outras pessoas. É o mesmo que dizer, acabou a individualidade. Então, para que individualidade de encarnado se depois lá vai se esquecer? Não vou me lembrar mais da pessoa. Do que adiantou amar uma pessoa, conviver com uma pessoa durante aqui um certo tempo para depois esquecer? Isso não é lógico. Isso não é de Deus. Perceberam? Então, essa ideia de romper, né, que a Lâmia diz aqui, os laços afetivos,
É como se perdesse a identidade, a individualidade. Perceberam então que essa pergunta 150, ela não é pueril, ela não é infantil, ela não é uma pergunta assim superficial? É uma pergunta muito importante. Porque se perder a individualidade, perdeu a existência, acabou, não se tem mais. Então imaginemos aquela ideia, encontra-se lá no céu, mas se esqueceu um do outro, não se encontra, então ninguém sabe quem é quem, ou seja, perdeu a identidade, perdeu a individualidade. Veja que reducionismo mais absurdo essa teologia. Como se Deus brincasse com as pessoas. Amam aqui de uma maneira tão intensa para depois cada uma esquecer da outra? Para romperem-se os laços afetivos só para tentar justificar uma ideia inventada. Justificar o céu e o inferno. Por isso que é importante esse tipo de pergunta. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Ao responder sim, ela conserva todos os seus sentimentos, ela conserva todas as suas memórias, ela conserva a sua identidade. Ela conserva a sua identidade. Veja que beleza é isso. Que beleza é isso. Se perder a identidade, e aqui eu estou indo além, não estou mais na individualidade, é a identidade. É a identidade. Agora, para que ter uma identidade para depois perdê-la? Não, mas a gente não perde. Eu olho para mim, eu sei que sou eu, mas eu olho para os outros e não sei que são os outros. Então é como se eu perdesse a própria identidade. Meu histórico foi todo embora. Não. Esse tipo de ideia não gera conforto nenhum. Por isso as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. A Beatriz pergunta, a imagem seria da última encarnação? Nós vamos chegar numa pergunta que fala sobre isso. Seria, em tese, em regra, viu? Em regra, seria. Mas nós temos uma questão sobre isso aqui que nós vamos trabalhar. Se não hoje, amanhã. Né? Como nós vamos ficar a semana toda, todos os dias às 9 horas, não, exceto quarta que é às 20 horas, os outros dias às 21, não estou com pressa. Né? Não estou com pressa. Vou estudando aqui a questão com porção, né? com parcimônia, né? Vamos dizer assim. Então, por que tem tantos se tem medo? Por que conforto tem duas ideias? A que nós estudamos no domingo, ontem. Materialismo. Não tem conforto nenhum, porque vai gerar o nada. Depois da morte é o nada. O horror ao nada. A aniquilação total. Agora a outra escola que não é materialista, mas diz assim, não, quando você morrer você esquece das outras pessoas, os laços afetivos não existem mais. Pouca diferença com o nada. Pouca diferença com o nada materialista. Entre o nada materialista e esta explicação reducionista por uma teologia, por assim dizer, humanista, humana, tem pouca diferença. O nada ou perder a identidade, ou seja, perder os laços afetivos. Pouca diferença se tem, porque o que elas têm de semelhante? Não dá conforto. Mas agora, sabendo que eu vou reencontrar, que eu vou identificar, que eu manterei os laços, os sentimentos. Opa, isso dá conforto? Isso dá conforto? Perceberam? Perceberam então que essa questão 150, ela não é uma pergunta vazia? Não é uma pergunta superficial? Ela leva a diversos desdobramentos? Como todas as perguntas, todas as respostas do Livro dos Espíritos, leva a desdobramentos. Leva a desdobramentos. Então voltemos à pergunta. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Olha que legal terminar a resposta com uma pergunta. O que seria a alma se ela não conservasse a individualidade? Nada.
Então não teria diferença nenhuma com a ideia materialista, porque se eu perder a minha identidade, eu perdi a mim mesmo. Se eu perder a minha identidade, eu perdi a mim mesmo. Eu perderei a mim mesmo. E se eu me perder de mim mesmo, eu não sou. Eu apenas estava. Eu não sou. Eu estava. Percebemos então a diferença? E aí tem o desdobramento da pergunta, que é a questão 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Dejane, nós estamos na questão 150, agora 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem corpo material? Olha a resposta. Que também aparentemente é técnica, mas não é. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito, o corpo espiritual. O corpo espiritual. Então a pessoa que perguntou, me fugiu o nome agora, que aparência nós temos no mundo espiritual? Em regra geral, a última encarnação. Aquela que nós dela desencarnamos. Em regra, da última encarnação. Por que em regra? Porque com a evolução espiritual, o espírito plasma. Porque o perispírito, ele é plásmico, ele tem certa... Você pode ajustá-lo. Então pode ser que o espírito queira se apresentar com a imagem, com uma fisionomia de uma encarnação outra. Mas para isso ele tem que ter um nível evolutivo tal que permita que ele saiba como lidar com isso. Emmanuel é um exemplo claro disso. A última encarnação, em tese, pelo amor de Deus, não quero entrar aqui em quem foi quem, pelo amor de Deus. Mas em tese, quando olhamos o livro Renúncia, Emmanuel encarnou-se como Padre Damiano. E a feição que ele se apresenta, segundo Chico descreve, é a feição que ele tinha quando encarnado como Públio Lentulus, lá na Roma Antiga. E por que ele mantém a fisionomia lá da época e não a última? Primeiro, porque ele é um espírito mais evoluído e consegue assim fazer. E segundo, é porque ele diz que foi com essa fisionomia que ele viu Jesus, que ele se encontrou com Jesus, lá, no livro Há 2000 anos. Então ele encontrou-se com Jesus. Então para ele é importante se olhar e se enxergar desse jeito, porque foi quando ele conheceu Jesus e não o seguiu. Não é porque ele aplaudiu por ter conhecido Jesus e não tê-lo seguido. Depois ele encarnou-se como Nestório, Padre Manuel da Nóbrega. Isso são encarnações ditas, tá? Lá nos livros. Não estou fazendo especulação, não. Ditas por ele. Padre Damiano. E manteve aquela fisionomia. Então, por isso que eu disse que é em regra, a última encarnação. Então, se eu me desencarnar, vou me apresentar com essa feição. Infelizmente, ainda com esse corpo assim, com essa protuberância aqui, abdominal. Agora, normalmente, com aquela última feição aqui do processo de desencarne. Mas, dentro da mesma fisionomia, pode aparentar-se mais moço, menos moço, dentro da mesma fisionomia. É a plasticidade do perispírito. Agora, para apresentar-se com uma feição de outras encarnações, aí já não é só a plasticidade. Depende de um certo grau evolutivo para ter conhecimento e domínio disso. A doutora Marlene coloca aqui, né, uma frase lá do Há 2000 anos. Senador, baixa o teu orgulho. E é talvez por isso. Aliás, Emmanuel disse isso. Ele mantém essa fisionomia para justamente demonstrar que precisa sempre baixar o orgulho. Né? Então, muito legal isso aí.
né? Muito legal. É tão bom quando vocês complementam, né? Trazem um complemento de outra obra. Gente, muito obrigado por vocês fazerem isso. Isso é que enriquece o nosso estudo, né? Traz, não. Então, muito legal isso. Valeu, obrigado mesmo. Acho muito legal isso. Isso aqui é o estudo em grupo, né? Um trazendo ideias, trazendo fundamentos, né? Muito legal, né? Para o outro. Ou para todos nós, né? Melhor dizendo. Então, percebamos, né? Que é uma resposta interessante. Aí as pessoas perguntam, então eu verei com o jeito que ela era? Sim. Mas ela vai se apresentar com mais jovem? Pode também não. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, não se apresenta mais jovem, ele gosta de se apresentar com aquela feição, porque inspira experiência, inspira ternura, inspira aquela ideia de aconchego de vô, né? Então tem isso. Engraçado, e o espírito se manifesta, se apresenta com óculos, se apresenta com a roupa, lógico. Isso está muito bem explicado no livro dos médiuns, lá no capítulo que fala do laboratório do mundo invisível. Laboratório do mundo invisível, lá no livro dos médiuns. Então sugiro que dei um pulinho lá depois e dei uma lida nesse ponto, né? Agora, deixemos o espírito à vontade, né? Nós encarnados não fazemos algumas repaginadas no corpo, né? Não tem aquelas pessoas que vão lá, fazem uma repaginagem, uma harmonia facial, harmonização facial, né, que é a linguagem de hoje, faz uma harmonização facial e rejuvenescem no ar. Não, o espírito faz a harmonização facial pelo perispírito. Né? Então, tranquilo. Né? É possível. Tem pessoas que vão lá, fazem luzes no cabelo, né? Que no meu caso eu coloquei uns fios brancos aqui, né? Então vejam, é preciso perceber isso, tá? É preciso perceber essa plasticidade. Então, sim, em regra vai apresentar-se como estava na última encarnação. Em regra. Pode ter diferença, pode. Tranquilo, né? Então, interessante essas três questões, né? Desdobramento. E temos a 150B, que também é um desdobramento da 150, né? A alma, e essa questão é boa, a alma nada leva consigo deste mundo? Olha que pergunta interessante. Porque muitos dizem, não, ninguém leva nada desse mundo. Aí Kardec perguntou, a alma leva consigo, leva algo, a alma nada leva consigo deste mundo? Os espíritos respondem, nada. Nada. A não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito na vida física. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Futilidade do que deixa? Bens materiais. Leva-se isso? Não, não se leva. E aqui eu acho interessante, sugiro que vocês leiam uma mensagem que está no capítulo 2. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. É uma mensagem assinada por uma rainha de França. Dei uma lida lá, capítulo 2, no item 8, sobre essa questão do que leva desse mundo. Lá tem uma frase interessante. Lá tem uma frase, nesse item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase de um espírito que se auto-intitula uma rainha de França, que diz o seguinte: não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Olha que interessante. Quando do retorno ao mundo espiritual, não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Olha que interessante. Olha a resposta. Nada a não ser a lembrança, o desejo de ir. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que fez na vida.
Então o que nós levamos? O que nós somos. O que nós somos. Não é o que nós possuímos. Não é o que nós temos ou detemos. Porque nem ter nós temos. Porque se tivéssemos, ia conosco. Como não vai conosco, não é nosso. Então nós não tivemos. O que é que nós temos? O que está conosco, o que é nosso, o que sou eu. Eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha atenção, os meus sentimentos, os cuidados. Isso é meu. Isso vai comigo. Isso volta comigo. Agora, o material, o conhecimento, sim, o material fica. O status social, nada conta. Se aqui encarnado a pessoa era de proeminência social, isso nada conta. Se era rico, se era pobre, nada disso vai contar. Vai contar o que a pessoa realmente é. E o que ela fez, desinteressadamente, pelo bem dos outros. É isso que está nessa frase do item 8, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então nos perguntemos, qual é o foco da nossa existência? Ser ou ter? Para ser escravo do ter, eu nunca serei. Nunca serei alguém se eu for escravo do ter. Se a minha vida é ter, eu nunca vou ser. Eu sempre vou ter. Eu sugiro a leitura do livro O Homem Integral, de Dona Joana de Ângeles. Sugiro a leitura do livro O Homem Integral. O livro inteiro. E lá no final, ela vai fazer uma análise entre o ser e o aparenta ser e o ter. Vejam, entre ser, aparenta ser e o ter. Super interessante para mostrar esse aspecto. Não quer dizer que não podemos ter as coisas, não é isso. Podemos sim. O ter, o que nós não podemos, é nos submeter ao ter. Ter sim. Conforme foi citado aqui, não me lembro por quem, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Solicitude pela vida. Lá dos versículos 19, salvo engano, até 26, salvo engano. Solicitude pela vida. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Buscai primeiro ser, para depois ter. Vejam, primeiro ser, depois ter. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro ser, depois ter. Porque se primeiro eu busco ter, dificilmente eu serei. Dificilmente eu serei. Eu terei. Então, que tenhamos as coisas, mas que primeiro sejamos. Sejamos esse ser espiritual, esse ser encarnado, esse indivíduo, esse ser que buscou o reino de Deus primeiro e as outras coisas depois. Porque Jesus não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele disse buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, busque também as coisas materiais, mas com equilíbrio íntimo. Busque também as coisas materiais, mas com a consciência tranquila. É isso que ele quis dizer. É isso que está aqui na questão 150b. Vamos lê-la de novo?
a alma nada leva consigo deste mundo? A resposta: nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. E essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Ou seja, conforme eu vivi na vida material, eu terei a doçura ou amargor das lembranças do mundo no mundo espiritual. Quanto mais pura for a lembrança, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Aí dá para perceber aqueles espíritos que se vinculam a bens materiais. Não existe isso? Quantos espíritos se obsediam-se por causa dos bens materiais. São obsediados pelos bens que possuíram, porque não se desligam deles. E quando eu falo bens, a cultura do corpo, a cultura da vaidade corporal. Há espíritos que há a morte física e eles continuam ligados ao corpo por causa do apego material, do apego ao físico. Há um espírito chamado Lisbeth, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Dissertação dos Espíritos. E dentro dos grupos chamados espíritos infelizes, tem lá um relato de um espírito chamado Lisbeth, que diz que ficou vinculado ao corpo por 150 anos. Porque na vida encarnada ela dizia que cultivava a vaidade da beleza, que o maior medo dela era ficar velha, porque ficaria sem a beleza da juventude. E ficou vinculada, sentindo todos os efeitos. E para ela era um processo de constante envelhecimento. Envelhecia. Decompunha o corpo. Então é isso que está dizendo aqui. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade. Por outro lado, no mesmo livro, Céu e Inferno, autoria de Kardec, na segunda parte, tem um grupo nas dissertações espíritas, tem um grupo chamado Espíritos Felizes. Lisbeth, do grupo dos espíritos infelizes. E Samson, um espírito que faz parte do grupo dos felizes. E ele se manifestou 8 horas depois da morte física. 8 horas depois da morte física. Ele era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eles haviam dito que quando desencarnasse um deles seria evocado. 8 horas depois ele foi evocado. O corpo dele ainda estava sendo velado. E aí eles fizeram uma pergunta a ele: que impressão você tem vendo aqui seu corpo sendo velado? Ele disse assim: meu corpo. Ah, sim, eu tive um. 8 horas depois do desencarne, ele já nem estava lembrando de corpo físico. Não tinha apego nenhum. Por outro lado, o outro ficou vinculado mentalmente. Não estava ligado fisicamente, óbvio, por 150 anos. Por 150 anos. Vinculado. Por isso eu estou usando o termo vinculado, porque não tem como estar ligado a um corpo que nem existe mais. Mas mentalmente vinculado. Dependente. E Samson, desapego, 8 horas. Ele disse assim: um corpo sim, eu tenho. Eu tive um. 8 horas depois. Então, é esse o sentido que está colocado na questão 150b do Livro dos Espíritos. Que quanto mais desprendidos durante a vida física, quanto mais ser e menos ter, não quer dizer não possuir as coisas, quer dizer ser possuído pelas coisas. Vamos separar bem. O Espiritismo não é contra a pessoa ter bens materiais, se isso foi fruto de uma aquisição lícita, fruto do seu trabalho, uma aquisição lícita, parabéns. O que está se dizendo entre ter e ser é o ter que faz com que quem tenha, na verdade, seja possuído pelo que ela diz ter, ou seja, escravo do próprio bem que tem. É nesse sentido que é o ter, né? Então eu sugiro também a leitura do livro Céu e Inferno. Essa segunda parte são dissertações dos espíritos. Kardec divide em diversos grupos e traz lá as dissertações desses espíritos, né? Bom, e com isso nós vamos fechando os 60 minutos, né, da nossa live. E amanhã a gente segue.
eu disse eu disse ontem, né, e reforcei hoje, essa semana eu estou tentando fazer live todos os dias com o estudo do Livro dos Espíritos. Como é uma semana que eu pensei assim, eu vou deixar reservada para a gente fazer esses estudos durante a noite. Então, outros compromissos de palestras que eu tenho para essa semana, fiz em horário mais cedo, para liberar esse horário das 9, para a gente fazer digamos, um intensivão, né? Aproveitar que estamos em casa ainda e fazer esse estudo, porque depois as pessoas começam a voltar à vida rotineira do externo, e aí não dá mais, talvez, para a gente se encontrar, né, num estudo, nesse tipo de estudo que estamos fazendo online, né? Aí já tem os compromissos, essa queda, né, de sinal, né? Agora eu vi que o Facebook retornou, né? A queda aqui do sinal, a qualidade deve ter ficado um pouco ruim, né? Tá travando um pouco, né? Eu agradeço pela paciência de vocês e amanhã, se Deus quiser, às 21 horas, a gente continua o estudo. E aí, como eu disse, eu sempre explico que a gente estuda tópicos, eu não estou estudando questão por questão, a gente trabalha com algumas questões para clarear o tópico, né, que estamos estudando, e na próxima amanhã, né, na próxima live, amanhã, a gente segue com o estudo a partir da questão 154, tá certo? Gente, no mais, eu sei que aqui no Instagram travou, tá? Realmente travou, no Facebook eu vi que retornou, então agradeço a vocês pela paciência, Deus lhes pague, e se Deus quiser, amanhã, às 21 horas, a gente continua com o nosso estudo, ok? Até lá, uma boa noite, um bom descanso, um bom sono para todo mundo. Fiquem com Deus. Até.